Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre os espíritos elementais. A gente sabe que em Black Clover é magia espiritual, os espíritos elementais, eles conseguem alcançar o máximo do poder mágico de uma magia. Eles têm uma ligação total com um elemento específico e conseguem o controle máximo, o poder máximo deste elemento. Conseguem também escolher o maior mago ou talvez o mago com a maior afinidade para assim emprestar os seus poderes e ficar junto o tempo todo. A gente viu isso acontecendo no mundo de Black Clover e sempre um mago muito poderoso é escolhido por um espírito elemental. Acontece que até agora um único espírito ainda não foi revelado pra gente. Um único espírito ainda não mostrou seu poder nem escolheu nenhum mago. E então eu vi recentemente uma pergunta bem interessante e a gente vai falar sobre isso enquanto falamos dos espíritos elementais e sobre o quarto espírito. Afinal, seguindo uma lógica, a gente sabe qual é, a gente sabe o seu poder, mas não sabemos ainda sua revelação. Mas então você me pergunta, que pergunta é essa? E a pergunta foi a seguinte: um demônio pode ter o poder de um espírito elemental? Então a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então a gente já viu no mundo de Black Clover alguns espíritos elementais com alguns usuários diferentes. A Fana, em sua versão elfa e em sua versão humana, já utilizou o poder de um espírito elemental, que era a Salamandra, que depois foi pro Fuegoleon. A gente viu que o Ladros ele foi capaz de utilizar a mana da Salamandra, isso deixou ele muito mais forte, porém ele não era realmente um receptáculo. E Uriel ele conseguiu também ficar muito mais forte, apenas imitando o poder da Salamandra, porém o Fuegoleon foi quem mais alcançou esse poder, ele conseguiu um domínio muito maior sobre o poder da Salamandra, e este poder ainda não é o máximo, e tudo isso porque ele aparentemente não chegou em um nível específico de magia ainda, que vai ser muito importante pra gente falar no vídeo de hoje. A gente viu que a Undine, ela ficou um tempo com a Noelle, mas a sua verdadeira receptáculo, a pessoa que a Undine realmente escolheu e está há gerações ao lado da sua família, é a Loropética. E a Undine sempre quer ficar na Loropética porque ela tem uma relação de família com ela. E então a gente também tem a Bel, a Sylph, que tá ao lado do Yuno. E ela escolheu o Yuno há muito tempo, não foi nem mesmo questão de poder, também não foi pela coincidência dele ter encontrado aqueles manuscritos. Na verdade, ela escolheu realmente o Yuno e quis ficar ao lado dele. E a gente sabe que a magia espiritual é uma forma única e extremamente rara de magia que permite que o usuário ele utilize o espírito elemental para ajudar ele em um confronto. Basicamente, alguns magos de um elemento específico, geralmente o elemento original, vento, fogo, terra e também, obviamente, água, eles possuem um espírito elemental do mesmo elemento. São os 4 atributos básicos mágicos que, como a gente viu com a explicação do Reinhardt Heart, são os atributos que originaram todas as outras magias, e aquelas que não foram originadas através deles são magias que são chamadas de magia arcana, uma magia muito diferente de tudo que existe no mundo de Black Clover. Além disso, o espírito elemental ele não está ali para dar mana para o seu usuário. Na verdade, para o usuário conseguir a mana do espírito elemental, ele precisa utilizar uma magia específica. No caso do Yuno, por exemplo, é o mergulho espiritual, onde ele e a Bel se tornam um só, e assim eles conseguem dividir o seu próprio poder mágico. Porém, no geral, o espírito elemental ele possui as suas próprias magias, assim como o mago também possui as suas próprias magias que podem utilizar o poder do espírito elemental em conjunto. E assim, são necessários feitiços específicos para que eles consigam utilizar o máximo de poder juntos. E então, eles vão ficando muito mais fortes de acordo com o seu receptáculo, de acordo com a pessoa que foi escolhida pelo espírito elemental. Ou seja, se o Yuno deixasse de se fortalecer, a Bel deixaria de ficar mais forte. A mesma coisa com a Salamandra, que, como eu disse, ficou muito forte ao lado do Fuegoleon, porque o próprio Fuegoleon é um dos magos mais poderosos da magia de fogo. Ao mesmo tempo que a Salamandra, se tivesse escolhido a Mereoleona, poderia talvez até mesmo ser muito mais forte. A gente não sabe exatamente como isso funciona, mas também é possível cortar a ligação entre o espírito elemental e o seu receptáculo. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, com a Fana, no momento onde aparentemente ela teria perdido sua vida, a Salamandra a deixou e depois escolheu um novo receptáculo, que foi o Fuegoleon. A gente viu que também a Loropética, quando ela foi amaldiçoada, ela acabou perdendo a sua ligação com a Undine, que fez um acordo temporário com a Noelle. E tudo isso para chegar na magia que a gente precisava falar, a magia divina, o estágio sagrado, o estágio divino, o maior estágio da magia espiritual. Com esse estágio, os espíritos elementais conseguem se unir aos magos e assim dar poder para ele o suficiente para conseguir vencer demônios até mesmo no nível superior. Eles se tornam muito mais poderosos porque eles têm a capacidade de purificar e destruir completamente os poderes malignos dos demônios, assim até mesmo sendo capaz de os vencer e de os destruir, algo que anteriormente a gente viu que só era específico e possível para magos que conseguiam o estágio arcano, o poder mágico nível arcano, que também não pode ser conseguido. O mago nasce com a magia arcana ou talvez nunca possa ter este poder, a não ser que acabe fazendo um contrato com um demônio ou acabe utilizando uma magia proibida muito
muito poderosa, como a gente viu que aconteceu com a Sekirê. Porém, o espírito elemental realmente também consegue fazer isso. E então a gente volta para a questão anterior, um demônio poderia realmente possuir o poder de um espírito elemental? Pelo que a gente tá vendo, a resposta deveria ser não. Afinal, o espírito elemental em teoria consegue o nível divino, que é um poder necessário para acabar com os demônios que destrói a maldade dos demônios. Dessa forma, não faria muito sentido que eles conseguissem utilizar um poder que estaria agindo contra os poderes demoníacos, e dessa forma, eles acabariam não possuindo um espírito elemental. Afinal, a sua ligação com a natureza, a sua ligação com o elemento base, acaba fazendo com que essa magia consiga purificar os poderes demoníacos. Porém, a gente não sabe exatamente se em Black Clover um demônio teria a capacidade de corromper um espírito elemental e assim tornar o espírito elemental maligno. Afinal, a gente viu que com Grimórios do Trevo de 4 folhas, que geralmente representavam um bom agouro, algo que poderia trazer sorte e mudar todo mundo, caso corrompido por um demônio, caso o mago acabe se perdendo em desespero, ele acaba se tornando um Grimório do desespero. O Trevo de 4 folhas então se torna um Trevo de 5 folhas. Os demônios possuem poder para fazer isso, e então isso pode nos fazer se questionar se eles também não poderiam fazer algo parecido com os espíritos elementais, mudando o propósito dos espíritos elementais e criando um poder corrompido, assim como faz com a força do Grimório, algo que os demônios poderiam utilizar. Em Black Clover, um demônio não pode utilizar um Grimório, a não ser que ele o corrompa para surgir o Trevo de 5 folhas. Então talvez com o espírito elemental isso também possa acontecer, e então talvez dessa maneira eles sejam possíveis de utilizar este poder. Porém agora então a gente vai falar do último tópico desse vídeo de hoje, quem são os 4 espíritos elementais e onde está o 4º espírito elemental. Até esse momento a gente já conheceu as que citamos no vídeo, a Sylph, que é a Bel, o espírito elemental da fadinha, que tá ao lado do Yuno, o espírito elemental do vento. Também temos a Undine, a espírito elemental da água, que tá ao lado da Loropética e da Noelle neste momento. Não sabemos exatamente se ela já voltou a ficar com a Loropética ou se ela ainda tá com a Noelle para que ela continue lutando nessa batalha, pois a Loropética não consegue usar o poder do nível divino porque ela não tem magias para ataque. A gente também tem a Salamandra, que tá ao lado do Fuego Leão, que a gente não sabe se ele conseguiu chegar nesse nível, se ele consegue se comunicar com a Salamandra para aprender essa habilidade, que é forte o suficiente para enfrentar demônios. E por fim, a gente tem o espírito elemental da magia da terra. A gente sabe que é este poder mágico, afinal, como eu disse, são os 4 elementos básicos: fogo, água, terra e ar. Porém agora a gente não sabe exatamente qual é, por mais que tudo indica que seja um gnomo. E isso porque a gente tá falando dos 4 elementais, onde a ninfa ou Undine representaria a água, a Sylph ou Sylvitrus representaria o ar, o Pigme ou gnomo representaria a terra e a Salamandra ou Vulcanus representaria o fogo. E a gente já viu a apresentação de 3 deles, a Undine, a Sylph e também a Salamandra, restando apenas um. Se o autor utilizou todas as referências para criar 3 espíritos, então é meio óbvio que ele vai utilizar também o gnomo para criar o último espírito elemental, o espírito elemental da terra. A gente só não sabe exatamente quem vai utilizar esse poder, e como não surgiu nenhum mago que pareça ter sido ou ter agora neste momento destaque na história para receber esse poder, surgiu o questionamento se um demônio poderia surgir com o espírito elemental. Porém essa batalha que a gente tá vendo nesse momento ainda tem muito para acontecer. Ainda temos outros 2 líderes do submundo que podem surgir, então a gente pode ver vários magos novos surgindo, vários novos poderes e também assim um novo espírito elemental. Lembrando que com isso a Sol também pode acabar ganhando algum destaque na série e dessa forma ser escolhida pelo último espírito elemental. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!